Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. De forma carinhosa, quero agradecer a Deus mais uma vez por ocasião da minha última participação no DEMAD, e registro mais uma vez a minha gratidão ao nosso pastor, presidente José Carlos, como também pastor Álvaro, suas respectivas famílias, este coeso ministério composto de homens que com toda certeza digo que não sou merecedor e nem estou à altura de chamá-los de amigos, porém a misericórdia e a bondade de Deus têm me dado este privilégio. Pastor Vitor, muito obrigado pelo carinho, o cuidado com a minha pessoa. Pastor Isaac, que Deus os recompense. Irmã Nalva e toda a diretoria de DEMAD, todas as irmãs. Deus os abençoe. Eu quero ler um texto, tendo em vista que o tema é motivacional e, como eu disse ontem, que tudo aquilo também é um processo para o Novo Testamento. Eu quero ler na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, um versículo muito conhecido, mas que quero conciliar o tema, que diz, capítulo 15, versículos 51 e 52. O texto está escrito da seguinte forma. Eu estou usando a Bíblia de tradução aramaica, tradução dos antigos, Peshitta. Então pode soar um pouco diferente da mais comum, a tradução João Ferreira e outras. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Num instante, com um abrir e fechar de olhos, quando soar a trombeta final, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amados, tomando por base o texto, obviamente quero fazer uso desta história, tendo em vista que a força do Salmo 84 e a renovação de Deus era que os peregrinos chegassem a Sião. E como em parte falamos ontem, que o que renovava eles eram as dificuldades e o anseio principal de chegar em Sião. Por isso que o versículo 6 ou 7, salvo engano, do Salmo em apreço diz que de poder em poder, ou seja, de passo em passo, de força em forças, eles iam caminhando. Quando nós observamos, dentro de um contexto para o Novo Testamento, esta mesma peregrinação que eles tinham para chegar a Sião, mesmo em um contexto aplicativo, dar-se-nos para usar, para estimular-nos
a promessa a Sião ao nosso respeito. A Bíblia nos informa como ontem eu concluí a mensagem com a vinda de uma voz. Se nós observarmos o período intestamentário, os irmãos observam que foram cerca de 400 anos de silêncio de Deus referente a Israel. E dentre esses 400, durante esses 400 anos de silêncio, muitos momentos se tornaram tenebrosos no contexto espiritual. Com o advento da cultura grega, por intermédio do domínio do Império Grego-Macedônio, os hebreus foram perdendo a qualidade, os princípios hebraicos, por conta de alguma motivação política, financeira, em que o próprio governo, o próprio Império Grego, estimulava as cidades conquistadas a aderirem à vossa cultura. E com isso, muitos hebreus, na sua maioria, foi perdendo o desejo de louvar, o desejo de buscar, por conta de alguns pormenores. Com o advento do Império Romano, a coisa ficou pior, porque o Império Romano veio com um poder político muito forte, quando o imperador amicíssimo de Herodes o envia para governar toda a Judéia, com o objetivo, com o contexto dele dominar, dele controlar os judeus. E o próprio império agora, como os gregos vieram estimulando para aderir à cultura, a história diz que o Império Romano consegue corromper o já corrompido contexto religioso. Então vem as segregações, o interesse próprio, e os irmãos hão de convir comigo que Israel já não era mais o mesmo, já não havia mais o desejo de ir a Sião, mesmo com os peregrinos, e quando aqueles que vinham, ou eles vinham ano a ano, eram quase que assaltados dentro do próprio templo. O sistema religioso tirava proveito em tudo, e isso cada vez mais corrompia o contexto espiritual, a ponto de, como eu disse ontem, quando Deus interrompe o silêncio, depois de 400 anos, a primeira evidência que aparece é um homem pregando no deserto da Judeia. E se nós observarmos a pregação de João, era taxativa. Os irmãos observam que João pregava uma mensagem de arrependimento. Ele não veio com uma mensagem estimulativa, mas repreensiva e arrependimento. A mensagem de um desconhecido, a mensagem de um anônimo impacta tanto o sistema como todo, além de todo Israel. Um homem que aparece do nada, não teve a ajuda de propagar a sua mensagem pelas mídias, que não havia, mas a mensagem que ele trouxe era tão repreensível e tão contundente, que se espalha por todo Jerusalém. E chegando no contexto administrativo, religiosamente falando, João capítulo 1, salvo engano, diz, capítulo 1 ou capítulo 3, me salva a memória, salvo engano, ele diz
que a mensagem de João conturbou o sistema político-religioso. Então foram dizer: tem um doido aí pregando uma mensagem que está batendo de frente, e ele está dizendo para que haja arrependimento, que ele veio preparar o caminho do Senhor. E ele está dizendo: arrependam-se, produzam frutos dignos de arrependimento, porque o machado já foi colocado à raiz da árvore, e quem não produzir tal fruto será cortado e jogado no fogo. Aí João diz que os de Jerusalém, ou seja, a contundência religiosa, chama um grupo de levita e de sacerdotes, escribas, doutores da lei, manda ir até o Jordão saber quem era este rapaz. Então, quando os seus enviados chegam no Jordão, a Bíblia diz que João está batizando de uma forma contundente, dizendo: arrependam-se, raça de víbora, porque quem ensinou vocês a fugir da ira que está vindo aí? Então pararam o batismo e perguntaram a João e questionaram-o, dizendo: olha, os de Jerusalém nos enviaram a ti para saber quem é você. E João não nega o seu testemunho e diz: eu não sou o Cristo. Porém, você é Elias? Também não. Você é profeta? Não. Então quem você é para ter coragem de pregar o que prega? Eu sou uma voz, a voz que clama do deserto, como profetizou o profeta Isaías. Mas olha, se você não é o Messias, se você não é Elias, nem é profeta, por que que você está batizando? Diz-nos alguma coisa para darmos resposta àqueles que nos enviaram. Aí João diz: eu batizo com água, mas já está no meio de vocês um que vocês não conhecem, que é maior do que eu, que veio primeiro do que eu, existe primeiro do que eu, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não mereço nem desatar as sandálias dos seus pés. Então Jesus surge no cenário. Sabendo Jesus que João fora preso, começou a pregar. E a mensagem de Jesus era trazer Israel para si, para Deus. A mensagem de Jesus, como o próprio João diz, que veio para os que eram seus, era o objetivo de trazer Israel, Jerusalém, como ele disse, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas a corrupção estava tamanha que o próprios seus não o aceitaram. Então os irmãos observam que Jesus foi rejeitado. A maior manifestação de Deus para Israel foi o seu filho amado. Ele deu o melhor para trazer Israel de volta a si, mas Israel rejeitou. Aí Paulo, posteriormente, Romanos capítulo 11, versículos 27 e 28, Paulo diz que Deus colocou uma cegueira no coração de Israel, e ele vai continuar sem enxergar, até que a totalidade ou a plenitude do gentio se complete. Isso implica dizer que quando Israel rejeitou, aí Deus agora já propõe os gentios, que era um povo que não era chamado povo. Aí Israel, rejeitando a Jesus, o leva à morte. O interessante é que eles trabalham de uma forma para que depois da morte não houvesse mais esperança para ninguém em Cristo Jesus.
eles conseguem levar a morte de cruz, que era a mais dolorosa, a mais humilhante morte de um ser humano. Porque a morte na cruz, que é a mensagem que eu quero pregar, a mensagem da cruz, a morte de cruz era reservada para os mais perigosos assassinos e bandidos da época, para as pessoas mais desprezíveis da sociedade, para os inimigos do Estado. Todos que morriam de cruz eram condenados pela sociedade e pela legalidade religiosa e política, eram malditos. Então eles conseguiram levar Jesus ao ápice da vergonha e o ápice do descrédito, a ponto que quando Jesus ressuscita, eles lembram que quando sepultam, que Jesus disse que no terceiro dia voltaria. Vejam que eles tinham tanta certeza da depravação vergonhosa, que eles disseram a Pilatos: coloca soldados, porque se isto mesmo acontecer, ou os discípulos vierem e roubarem o corpo dele, aí vai ser pior do que este primeiro tumulto que ele causou. Então, quando eles têm a certeza, dita pelos soldados que estavam lá, que Jesus havia ressuscitado, então eles agora tentaram e fizeram o inverso. Eles tentaram denegrir a mensagem da cruz, que era de salvação e esperança. Então o ápice do poder religioso que regia todo o povo disseminou por toda Jerusalém que os discípulos roubaram à noite o corpo de Jesus, e que Jesus não havera ressuscitado coisa nenhuma. E como que a religião falava, o povo obedecia. A Bíblia diz que isto se espalhou em toda a Jerusalém, consequentemente em todas as regiões adjacentes, a ponto de chegar no império, no continente europeu. Então, tanto em Jerusalém como em todas as circunvizinhanças, toda a Ásia, toda a Europa, todo aquele mundo ficou sabendo, porque Jerusalém era bem visitada. O contexto demográfico mostra, na época, segundo a história, que o contexto demográfico era a habitação era de cerca de 25 mil habitantes, mas por conta dos períodos de festa, como foi o da morte de Jesus, chegavam mais de 100 mil pessoas em Jerusalém, de toda a parte do mundo. Então esta notícia se espalhou. Agora imagine a dificuldade, quando Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Se nós olharmos na ótica humana, seria impensável que eles conseguissem convencer alguém pela mensagem da cruz. Os discípulos, depois do Espírito Santo vir, vejam que veio um derramamento espiritual, que Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas. Isso implica dizer, vocês vão dizer que eu estou vivo, que eu voltarei. Vão e comece por a Judéia, Samaria e até os confins da terra, vocês vão pregar isso. Mas como convencer? Porque para os judeus a mensagem da cruz era uma afronta, era uma ofensa, em ponto que quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito Santo enche os irmãos, veja que a primeira mensagem de Pedro foi muito simples. Pedro não usou retóricas humanas.
Pedro usufruiu da história que eles sabiam. Era impossível convencer alguém pela sapiência de Pedro, pelo seu contexto teológico e também educacional, tendo em vista que eram indoutos. Mas Pedro prega a mensagem da cruz. Em síntese: vocês mataram Jesus, mas fiquem sabendo que Deus o ressuscitou e ele está vivo. Isto era uma ofensa direta aos judeus. E naquele dia, quase 3.000 almas acreditaram, se renderam, convencidas pelo poder do Espírito Santo. Agora imagina a ousadia daquela igreja pregar a mensagem da cruz. Se os irmãos observarem, o maior obstáculo para eles era os judeus, porque quando eles pregavam, os judeus faziam motins, dizendo que aquilo era uma ofensa, que Jesus não ressuscitou, que eles eram hereges, que eles estavam infringindo o judaísmo ortodoxo, a lei de Moisés. Então a Bíblia diz que por onde eles passavam, o Espírito Santo ia agindo, e Deus ia cooperando com eles, com milagres e maravilhas. Ou seja, se você observar a mensagem deles, era simples demais. O que atraía as pessoas era o poder evidenciado através do Espírito Santo. Então eles vão emplacando na Judéia. É aí que Deus resolve expandir a mensagem da cruz. Por quê? Porque houve uma inércia. Porque nem próprios judeus convertidos e nem os apóstolos acreditariam que Deus, esse mesmo Espírito, fosse derramado sobre os gentios. Por isso que quando Pedro vai forçado, empurrado por Deus à casa de Cornélio, ele não vai de boa vontade, porque ele estava infringindo uma tradição da lei conforme a religião do judaísmo, já convertido. E quando ele chega na casa de Cornélio, ele faz questão de mencionar: vocês sabem que nós judeus não podemos entrar em casa de gentios e nem sequer ter amizade com eles, mas eu estava orando e Deus deu-me uma visão, e eu estou aqui por conta disso, para pregar o que Deus mandou, que Cristo foi crucificado, mas no terceiro dia ressuscitou. Enquanto ele pregava, o Espírito Santo vem na casa de Cornélio, e os gentios começam a receber a autoridade do Espírito Santo. Aí o próprio Pedro diz: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. A cegueira veio para o Israel não convertido. Aí Deus vai e arranca Paulo do fariseísmo e o faz o apóstolo aos gentios. Então, se nós observarmos a primeira viagem de Paulo, da região de Chipre, na região da Licaônia, nas regiões mais inóspitas, ele saiu a pregar o evangelho, a mensagem da cruz aos gentios. E a Bíblia diz que os maiores obstáculos eram os judeus, porque para os judeus a mensagem da cruz era uma ofensa. Então, onde eles sabiam que Paulo estava,
que pessoas estavam se convertendo, eles iam lá tentar impedir, criava confusões e na maioria espancamentos e prisões. Então eu me questiono, o que fazia estes homens, estas mulheres não desistirem, debaixo de muita vergonha, debaixo de desdém? O que faziam eles continuar tendo esperança em chegar em Sião celestial? Porque Jesus fez uma promessa: eu vou para o meu Pai e vou preparar lugar, e eu voltarei outra vez e levarei vocês para mim mesmo. Quando Jesus foi assunto aos céus, a última mensagem que o anjo deu aos apóstolos foi: porque vocês estão perplexos olhando para o céu? Este Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará outra vez do mesmo jeito que subiu. Então pregar a mensagem da cruz tinha motivos para não continuar, mas o que renovava eles era a força de Deus através do Espírito Santo. Cada pedrada, cada morte, cada prisão renovava para eles dizer: Jerusalém é logo ali, ele vem já, ele vem já. Sião celeste é maior do que a Sião da terra. Paulo não desiste. Vem a segunda viagem missionária. Ele vai visitando todas aquelas igrejas que ele andou na primeira viagem e instituiu. Ele chega em uma determinada região da Ásia Menor, como Bitínia, salvo engano na Frígia. Queria pregar, mas foi impedido pelo Espírito Santo. Então ele vai para a região, para a cidade portuária de Troade, e de noite, dormindo, ele tem uma visão. E um homem se colocava em pé e gritava: venha a Macedônia e nos ajuda. E naquela visão ele entendeu que era Deus querendo que eles levassem a mensagem simples da cruz para o continente europeu, continente do império. Ele rápido junta comitivas, Silas, Timóteo, e cruza o oceano e chega na Macedônia. A Bíblia diz que eles passam em Samatrácia, que era uma região macedônia, e chegam em Filipe. A mensagem da cruz é simples, gente. Quando eles chegam em Filipe, o nome dele já estava lá, o nome da comitiva. Antes deles chegarem, o inferno já sabia quem era eles. A ponto que é nesta cidade, na região macedônia, que acontece o primeiro movimento de uma relevância digna de registro. Enquanto eles caminhavam para a oração, um espírito maligno começou a usar a moça, e a moça começava a gritar: esses homens que vocês estão vendo passar são servos dos Deus vivo, são servos do Deus vivo. Ou seja, antes deles pregar, o inferno já sabia que a cidade seria tomada pela mensagem da cruz. Eles pregam, e ali institui uma igreja. Os judeus sabem, provoca rebeliões e levam à prisão. Me diga, qual ser humano por si próprio
que suportaria isso. Açoites, grilhões, amarrados, sem ter direito a dormir, a costa correndo sangue. Me diga qual psicanalista, qual psicólogo teria mensagens motivacionais para dar força e renovo a pessoas em situações tão adversas como essas. Por mais nomeado, por mais renomados, por mais especialistas que sejam, ele não consegue estimular. A depressão era a causa seguinte, mas a esperança. Eu quero vê-lo face a face. Faziam eles cantar, faziam eles salmodiar. É surrado, é preso, mas não desiste. Envergonhados, mas não desistem. Sai de Filipe com motivos de sobra para desistir. As costas ainda doloridas. Qual era o crime? Pregar a cruz de Cristo. Ele sai de Filipe e vai para a região grega romana, porque o Império Romano comandava a Grécia. E eles chegam em Tessalônica com todas as perspectivas de desistir, de parar. Mas ele não para. Chega em Tessalônica, começa a pregar a mensagem da cruz, a ponto que chegou entre os filósofos a notícia: aqueles que alvoroçaram o mundo já estão aqui em Tessalônica. É obrigado a sair de Tessalônica por conta da mensagem da cruz. Vai para Bereia. A Bíblia diz que os irmãos, as pessoas em Bereia, examinavam tudo que ele pregava. E ele, pelo poder do Espírito, convencia os bereanos que Cristo era o Messias. Sai de Bereia e vai tentar passar uns dias de repouso em Atenas. De Atenas, ele chega em Corinto. Como Corinto era a capital grega romana, por algumas importâncias. A primeira era o Peloponeso, que era a península, a rota obrigatória das embarcações. Corinto estava situada em um lugar estratégico que ligava o Ocidente ao Oriente. Então todas as mercadorias importantes que saíam do Golfo tinham que passar pelo Estreito de Corinto. Isso fazia a cidade de Corinto
ser a capital grega romana, por conta da importância das rotas. Corinto era importante demais, por conta de alguns aspectos, como o Partenon, que era conhecido como a casa de todos. Era lá que os grandes intelectuais, filósofos e grandes matemáticos se reuniam para discutir assuntos acerca da vida. Então a cidade de Corinto tinha algumas referências, como Paternon, também como o grande templo da deusa Diana. Corinto, a própria Grécia, vivia o berço da democracia e da civilização. Corinto era uma cidade de judeus e homens livres. O templo de Diana, Afrodite, a deusa do amor. O templo do deus Baco ou Dionísio, o deus do eroticismo, o deus da fertilização. Então fazia com que Corinto se tornasse uma cidade promíscua, adúltera, prostituta, pelos seus aspectos, pelas suas referências. A cidade de Corinto vivia um contexto filosófico grego. E se para os judeus a mensagem da cruz era uma afronta, era um negócio terrível, para os gregos era loucura. Porque quando Paulo chega pregando a mensagem da cruz, para os gregos eles não aceitavam, porque seguia algumas linhas filosóficas. Então eles não entendiam como pregar a mensagem de cruz, se esse Jesus está vivo. Por exemplo, eles questionavam: ora, se vocês estão dizendo que esse Jesus era sábio, mais sábio do que os nossos filósofos, se vocês estão dizendo que este Jesus era poderoso e inteligente, como é que ele morreu de cruz? A vergonha. Como é que ele se deixou morrer de cruz? Isso é loucura, isso não dá para entender. Então eles refutavam. Veja que além desta crença, desta linha de pensamento, os judeus ortodoxos também contrariavam, a ponto que Paulo resolveu: eu não vou pregar mais a mensagem aqui. Ele de noite tem uma visita. Atos 18, 9. Aí o Senhor aparece e diz: Paulo, fale, não te cales, não pare, porque eu sou contigo e ninguém vai fazer mal a você. Continue pregando, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Com a ajuda de Áquila e Priscila, que já tinham vindo expulso de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, para que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Então se uniram em Corinto e começaram a divulgar a simples mensagem da cruz. Enquanto os filósofos refutavam, enquanto os sábios refutavam, Jesus ia salvando os ignorantes. Jesus ia salvando os que não eram da nobreza. Jesus ia salvando a simplicidade. Corinto se torna a igreja mais importante, seguindo a mensagem da cruz.
1 ano e meio Paulo fica ensinando os irmãos. Depois pede a ajuda de Timóteo e seu companheiro. Passam alguns anos, poucos anos. Paulo está em Éfeso e Apolo está em Corinto. Passa por Corinto. Só que como era cultural, os irmãos simples de Corinto quiseram seguir o contexto das mensagens filosóficas, escolher oradores. Então como era costume grego, o meu orador predileto é Platão, o meu orador predileto é Zenon, o meu orador, o meu guia, o que eu sigo é Epicúrios. Aí agora a igreja de Corinto, que o Espírito Santo tinha liberdade, que falava uma língua só, que pensava do jeito só, foi ficando para trás. Porque alguns começaram a usar e endeusar os homens. E alguns ali diziam: não, eu sou de Paulo. Melhor, eu prefiro o jeito de oratória de Paulo. Outros, eu sou mais Apolo. A mensagem, a oração de Apolo é mais eloquente. Eu prefiro Pedro. Pedro é mais poderoso em milagre. E outros, eu sou de Jesus. E aí veio a divisão, facções. E quando não há unidade, o Espírito Santo se retira. E quando o Espírito Santo se retira, fica filosofia pura. Muitas vezes alguém me questiona: Bento, não prega mais a mensagem da cruz, já está em desuso. Tá não. Procura falar mais bonito, palavras motivadoras, psicológicas, e estimulando. Fala coach, Bento. Não dá. Por quê? Não, porque se o evangelho fizesse a diferença para pregar bonito, falar bonito, não era um ex-cortador de cana que estava aqui, era um político que fala bonito. Não era uma cantora do interior, era uma cantora do pop rock brasileiro, da música popular. Mas quem faz a diferença é o Espírito. Se tirar o Espírito, é só balela. Aí Paulo é sabedor, lá em Éfeso, por alguém de uma mulher importante cristã de Éfeso, chamada, ou um homem, há quem divija Cloé ou Cloé, entra como um personagem que os da sua casa foram dizer a Paulo: a igreja de Corinto já não é mais a mesma. Há divisões, a unidade foi embora. Os peregrinos do Salmo andavam unidos. Quando o vale de Baca, como eu disse ontem, não tinha água, eles começavam a cavar juntos. Por isso que o Salmo diz que eles faziam do vale de Baca lugar de habitação. E para cavar precisa esforço. Eu fui pregar no Rio de Janeiro, e um dos pescadores mais importantes do Brasil, foi até personagem de novelas da Globo. Na hora da janta ele disse: Genival, conversando:
Você sabe qual é o peixe mais difícil de tirar da água? Um dos mais difíceis? Eu disse o tubarão. Ele disse não, é a sardinha. Como? A sardinha não tem esporão, não tem presa, não faz. Não, o problema é que a sardinha só anda em cardume. Você nunca vê uma sardinha só vê o cardume, escurece a água. E quando a gente lança a rede, se não tivermos experiências, a gente não tira elas da água. Por quê? Porque quando elas percebem que a rede a alcançou, então as que estão em cima se comunicam com as que estão embaixo. Já vai bronca. E as de cima faz força para baixo. E as de baixo gritam, pode vir. O lombo está preparado para que a pressão de cima rompe a rede lá embaixo. As de baixo muitas vezes se sacrificam para as de cima sobreviver. Unidade. Diga para quem está ao seu lado, para chegar em Sião, pode contar comigo. Eu vou só ilustrar. Me ajuda aqui, pastor, com todo respeito. Quando eles iam cruzar o vale, aonde eles encontravam que o Senhor era a força. Eu falei ontem, mas não ilustrei. O vento, a areia, só por exemplo, me dá as mãos, por favor. O vento, a tempestade começava a empurrar eles para trás. E para cá, e eles vinham me empurrando para trás. Quando a tempestade pensava que ia vencer, aí ele se empurrava de novo. A tempestade empurrava para trás, mas a coragem, a esperança e a alegria de chegar em Sião fazia a tempestade recuar. A gente chega em Sião de força em força. Divisão. Aí Paulo escreve a primeira carta e mostra para Corinto. Veja que Paulo poderia desistir deles e o próprio Deus. Aí Paulo saúda a igreja com Sóstenes com a maior alegria. Mas Paulo diz: irmãos, deixa eu fazer um pedido a vocês. Fale cada um a mesma coisa. Tenha o mesmo pensamento. Sejam unidos. Como eu ensinei a vocês. Eu fui informado que há divisão entre vocês. Alguns estão dizendo, eu sou de Paulo. Outro de Apolo, outro de Pedro, até de Jesus. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Por acaso Paulo foi crucificado por vocês? Por acaso foi Paulo que salvou vocês? Em síntese, deixa eu dizer uma coisa a vocês, disse Paulo. Primeiro, a mensagem da cruz é diferente da mensagem dos filósofos. Os filósofos convencem as pessoas pela letra. Fala até bonito, emociona. Mas quando eu cheguei para pregar no meio de vocês, eu não usei sabedoria do homem, nem usei argumento filosófico. Mas eu preguei a vocês o evangelho da cruz. Eu preguei o evangelho de poder. Eu preguei foi Cristo crucificado. Ou seja, os filósofos convencem pela letra, mas nós não. A mensagem da cruz é pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito.
Eles dizem que é loucura, eles não entendem, mas escutem: por acaso algum de vocês foram tirados de famílias nobres? Algum de vocês foram tirados do meio importante? Quem eram vocês? O evangelho é loucura para eles que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos é poder, é poder, é poder de Deus. Primeiro ponto: um dos perigos é a similaridade desta época para agora. A mídia, veja que eu estou falando a mensagem da cruz, nada de crítica destrutiva, é realidade. O evangelho não me chamou para criticar A ou B, mas como eu estou falando de continuar a força do Senhor em nós, a mídia tem levantado muita confusão, porque quando os nossos pais, como ainda hoje tem como pastor dessa igreja, e o meu, ensina a simplicidade da cruz, muitas vezes a gente não quer ouvir, porque tem os programas da mídias televisivas que vivem discutindo um com o outro, quem sabe mais, quem sabe menos, quem falou mais bonito, quem falou mais feio. E quer ou que não, nós, eu me incluo, nós, entre aspas, estamos endeusando homens, enchendo igreja quando vem fulano, enchendo igreja quando vem fulano a cantar, a pregar. Não, porque é bom, mas não podemos imaginar que a mensagem da cruz é diferente. Às vezes até faz a gente chorar, até fala bonito demais, mas é letra. Eu recebo muita ligação de jovens: pastor, me ajuda a ser famoso, me ajuda a pregar em lugar fulano. Mas eu nunca disse a eles que tinha noite que eu dobrava o joelho, não conseguia me levantar, rodava a noite, a minha esposa me arrastava pelo braço: filho, vem. Os joelhos cheios de água. Estude o máximo que puder, crie, seja criativo, é bem bom, é bom, mas a mensagem da cruz sempre vai ser prioridade. A simplicidade da cruz sempre tem que ser prioridade. Estamos nos preocupando para pregar bonito demais, porque a mensagem da cruz não dá mais agenda. Mensagem da cruz está assustando as pessoas. Tem igreja que já não coloca mais tema de chegar a Sião ou arrebatamento, que vai pregar, não pode pregar arrebatamento para não assustar o povo. Nós precisamos ver nos nossos congressos Jesus batizar. Precisamos voltar ao princípio. Precisamos ouvir línguas estranhas nos nossos congressos. Precisamos ver de novo os nossos jovens profetizando. Precisamos voltar a ver as nossas crianças falando em línguas estranhas nos nossos cultos. Precisamos se encher de novo. Precisamos, e quem faz isso não é a filosofia. A mensagem da cruz é diferente, disse Paulo. É pelo poder, é pelo poder. É vergonha para quem perece, mas para nós que somos salvos. Laira vai gachava ideia, ligaira igaiosa.
a gnose, ou o gnosticismo, começa a entrar, e dentre as correntes da gnose, o conhecimento, no grego, eles diziam, salvo engano, Demiurgo, o Deus que criou a matéria má em nós. O gnosticismo ensinava que existia salvação pelo um conhecimento desconhecido ou perdido. Daí vem o conceito também de outra linha que pregava a arte da vida. E surgia dentro de Corinto, o dizer, ou o andágio: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Depois da morte não tem mais vida. E isso ia tirando a esperança de arrebatamento. A gente está tão bem aqui que tem muita gente que nem pensa em ir para o céu mais. Eu conheço alguém que diz: Bento, era tão bom que Jesus não viesse agora. Diga para quem está ao seu lado: eu não sou daqui, sou peregrino. Força em força. Aí Paulo diz: irmãos, em síntese, Deus excede a filosofia humana. Porque na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Então aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Deus excede a filosofia humana. Ele resolveu aniquilar a sabedoria dos sábios e coibir a inteligência dos entendidos, para usar o fraco, para confundir o forte, usar o louco para confundir o sábio. Tem louco pelo céu aqui? Tem. Diga comigo: de passo em passo eu vou continuar pregando a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é: Sião é logo ali. Aí, em síntese, ele vai, depois de tratar todos os assuntos que denegriam a igreja, ele diz: irmãos, olha que coisa linda, eu tenho um mistério para dizer a vocês. É que nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Os mortos virão primeiro transformados pelo toque da última trombeta, e depois nós seremos transformados também. Irmãos, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortabilidade, então vai acontecer, vai se cumprir o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Isso implica dizer, quando o horizonte se abrir, a última trombeta tocar e a gente entrar em Sião, aí Paulo nos faz entender que nós vamos subir. Estou conjecturando dentro do texto, vamos subir cantando o hino. E qual é o hino? Genival está em Alagoa, a trombeta tocou, ele sobe. João Pessoa vai subir junto.
E nós vamos olhando para baixo, nem lembrando mais desse mundo velho. Mas Paulo disse, nós vamos cantando, vamos ensaiando e cantando. E qual é o cântico? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu vitória. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu vitória. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam fortes, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão, tem uma recompensa. E qual é a recompensa? É Sião, é Sião, é Sião, é Sião, é Sião. Oh, Shayaba. Hey, guys, I like the guy that shave. You're a movie, Joy. Oh, Leo. And you can like shave, you just say, right? You can like shave, like Piokai Jai. And I'm one Jay, you say, right, and I found you. Hey, Grace, arise, Arwa. Yeah, break it down. And I'm going to say, see that. What are you clutch? I said, what are you fight? A minha glória invade vidas. Por agacha, estou passando em revista. Os meus passos estão palmilhando este santuário. Estou renovando vidas pelo poder da minha glória e da minha unção. A minha unção está sendo derramada de forma torrencial. Hoje eu renovo os vossos passos e as vossas forças. A glória, a apoteose da minha glória. Recebam, recebam. Assim diz o Senhor. Agora. Adore, 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 adore. Receba renovo, receba renovo. Sião é logo ali, Sião é logo ali, Sião é logo ali, Sião é logo ali. Quem tem línguas estranhas, deixa eu ouvir. Quem não é batizado, seja aí agora. Deixa eu ver o barulho da igreja pentecostal em João Pessoa. Eu estou na Assembleia de Deus de João Pessoa. A igreja pentecostal. Deixa eu ouvir o barulho de glória, de aleluia. Deixa eu ouvir línguas estranhas. Ei, ei, a força é o Senhor.
mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Vamos continuar pregando a mensagem da cruz. Eu sei que eu não posso fazer aglomeração. Fique de pé, por favor. Coloque a máscara. E vira para quem está ao teu lado. Por favor. Se você pode, vira para ele assim, vira para ela assim. E diga para ele: eu tenho um mistério para te dizer. A trombeta pode tocar hoje. E se ela toca hoje, eu vou subir com você. Se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera naquela praça de ouro. Eu quero deixar esse encontro marcado. Me espera se tu for primeiro, porque o negócio vai feder aqui. Mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar em Sião. Eu vou estar lá. Abraça ele e diga: está fechado. Eu também. Adore, adore. Batiza Jesus, batiza Jesus. Renova agora, Jesus. Estamos peregrinando para Sião, Jesus. Precisamos da tua força. Renova a tua igreja. Não é a máscara, não é a pandemia que vai esfriar a gente. De força em força, de passo em passo. Estamos aqui. Jesus ainda pode batizar você. Aleluia, aleluia. Vai dando glória aí. Vai dando glória, vai dando glória. 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 Aleluia, aleluia. Batiza Jesus, batiza Jesus. Batiza Jesus, batiza agora. Agora Jesus, batiza. Batiza Jesus. Batiza Jesus, batiza, 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 batiza Jesus, batiza, batiza Senhor, batiza Jesus, batiza meu Senhor, aleluia, aleluia, batismo, revestimento de poder, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, 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 glória ao nome do Senhor para sempre, glória a Deus. Eu quero saber se tem alguma pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Tem alguém? Onde está a primeira pessoa para Jesus? Onde está a pessoa para Jesus? Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Tem alguém para Jesus nessa noite?